Fala galerinha, hoje vamos resolver aqui uma questão de associação de resistores. Então a questão diz o seguinte: 3 resistores de resistências igual a 20 ohms, está aqui a resistência dos caras, são associados de acordo com a imagem abaixo. Então, pela imagem nós podemos ver que eu tenho os 3 resistores R1, R2 e R3. Só que o R1 e R2 eles estão associados em paralelo, né? Eu tenho esses nós aqui que indica que a associação é em paralelo. Só que o R1 e o R2 estão associados em série com um resistor R3. Então nós temos uma associação mista de 2 resistores em paralelo mais um resistor em série. Como é que a gente vai resolver? Primeiro a gente vai resolver a resistência equivalente dos resistores em paralelo. Então nesse caso aqui a gente vai ter que primeiro calcular a resistência dos resistores em paralelo. Para isso, eu tenho que lembrar das duas equações que eu mostrei para vocês. A primeira é quando eu tenho resistores iguais, que é o nosso caso aqui, e a segunda é quando eu tenho apenas 2 resistores. Bom, como eu sei que todos os resistores têm resistência igual a 20 ohms, eles são iguais, né? Então eu uso a primeira equação, que é a equação do R sobre N. A segunda é para quando eu tenho 2 resistores. Aí eu uso o produto pela soma das resistências, mas como eles são iguais, eu posso usar a primeira equação. Ah, professor, posso usar a segunda? Pode, fica à vontade. Só que vai te dar mais trabalho. Então, eu vou preferir usar aqui a minha primeira equação, tá? Então, aplicando aqui a nossa primeira equação para o item A, ó, ele fala calcule item A. A resistência equivalente do circuito. Bom, resistência equivalente desse circuito vai ser, primeiro, né, a resistência dos resistores em paralelo. Então vai ser 20, né, que é a resistência deles, 20, dividido pelo número de resistores. Aqui eu tenho 2, né, R1 em paralelo com R2. Então fica 2. 20 sobre 2 eu tenho 10 ohms. Beleza. Já encontrei a resistência aqui dessa associação em paralelo. Agora, o que eu vou fazer? Essa associação em paralelo está em série com esse outro resistor, que é o R3. Então, o que eu faço? Desses outros dois, R1 e R2, me resultou 10 ohms. Eu só vou somar com a resistência do R3, porque eles estão em série, né? Em série a gente soma. Então, somando 10 mais a resistência do R3, que é 20 ohms, lembra que os resistores são iguais, né? Então, o R3 também vai ser 20, 10 mais 20, aqui eu encontro 30 ohms. Então, eu acabei de encontrar aqui a resistência equivalente do meu circuito, que vai ser 30 ohms. Item B. Calcule a corrente elétrica que passa pelo circuito quando ele for ligado a uma fonte de 15 volts. Para resolver essa questão, eu aplico a primeira lei de Ohm. A primeira lei de Ohm vai dizer que U vai ser R vezes I. Esse U é a voltagem, a DDP, a força eletromotriz. O R vai ser a resistência elétrica e o Izinho a corrente elétrica. Então, se eu quiser calcular a corrente elétrica, como pede aqui o item B, eu vou aplicar a minha equaçãozinha da primeira lei de Ohm. Só que eu vou fazer uma manipulação, né? Eu quero calcular o I, que é a corrente, então eu passo a resistência dividindo lá pelo U. Então fica I igual a U sobre R. Beleza? A minha voltagem é 15 volts, aqui em cima, né? A DDP vai ser 15 volts. Eu divido 15 por resistência. Nesse caso, é resistência equivalente, né? Então deu 30. 15 sobre 30, 15 é a metade de 30, né? Então o resultado aqui vai ser meio. Então nós temos meio ampere. Não te esquece que a unidade da corrente é ampere, tá bom? Agora nós temos o item C. O item C pede para a gente calcular a potência dissipada pelos resistores. Bom, eu tenho basicamente 3 equações para calcular a potência dissipada. Posso dizer que a potência dissipada é o produto da voltagem pela corrente, ou eu posso dizer que a potência dissipada é a resistência vezes corrente ao quadrado, ou eu posso dizer que a potência dissipada é a voltagem ao quadrado vezes dividido, na verdade, por resistência. Aí, gente, eu escolho qual equação eu vou usar. Eu vou usar a primeira, porque é a mais fácil, né? Eu tenho aqui a minha voltagem, que é 15 volts, e a corrente meio ampere. Então, eu vou aplicar aqui que essa potência, usando a primeira equação, é a equação do Pio ou PUI. Então, essa potência vai ser a voltagem, que é 15 volts. Nesse caso aqui vai ser 15 volts, multiplicado pela corrente, que é 0,5. Então, deu 0,5 a corrente. Meninos, todo número multiplicado por meio, o resultado é a metade. Então, 15 vezes 0,5, o resultado aqui vai ser
7,5 watts, que é a unidade de potência. Beleza? Agora, aplica as outras equações e me diz se não deu a mesma coisa. Até a próxima.